Bom dia, alunos do segundo ano. Eu estou gravando essas aulas aqui para os alunos que que não puderam participar das aulas ao vivo, para que eles não fiquem totalmente perdidos, porque a partir de agora eu vou começar a gravar as aulas ao vivo e estou disponibilizando elas no meu canal do YouTube, certo? Eu estou colocando o link nos grupos dos alunos. E aí teve algumas aulas que elas não foram gravadas. Então, para que os alunos não se prejudicassem, eu estou gravando essas pequenas aulas para fazer uma ponte entre o conteúdo anterior, que estava em vídeo, e esse conteúdo novo que eu estou gravando, que está sendo ao vivo. Tá certo? Bom, nessa aula de hoje, nessa videoaula, a gente vai falar sobre propriedades coligativas, certo? Eu vou tentar ser breve para que não fique muito extenso o vídeo. Obviamente, a aula ao vivo ela tem mais profundidade, mas o intuito aqui é pelo menos ajudar vocês a não ficarem totalmente perdidos, tá? Então vamos lá. Primeira propriedade coligativa que a gente vê aliás, as propriedades coligativas, o que elas são? São propriedades que dependem especificamente das concentrações das substâncias que estão em uma solução, certo? Ela não depende da natureza da substância, tá bom? À medida que a gente for vendo as propriedades, vocês vão entender do que elas se tratam. A primeira propriedade é a tonoscopia. O que é a tonoscopia? Você já deve ter reparado quando você coloca um copo de água em um local, um copo ou com água ou com álcool, que com o tempo ela começa a secar. O conteúdo dessa água ela vai evaporando naturalmente, sem precisar aquecer. Ela vai secando sozinha se ela estiver destampada. Por que isso ocorre? Porque existem partículas daquela substância que elas vão se desprender naturalmente e vão começar a sair do líquido e vão para a atmosfera, certo? Dependendo da substância, né? Quanto mais volátil essa substância for, maior é essa fuga. Por exemplo, gasolina, ela sai em muita quantidade. Às vezes você consegue ver o vapor da gasolina saindo. Da água já é mais difícil, né? A quantidade é bem menor, mas acontece, isso é natural. Então a tonoscopia é um efeito que acontece quando você coloca sal, certo? Eu vou representar aqui no saleiro, certo? Esse sal ele cai na água e ele se mistura aqui dentro. Quando você coloca o sal, a quantidade de água ela diminui, a quantidade de água que evapora, tá? Naturalmente. Então essa evaporação ela diminui e vai demorar mais para que ela ocorra, tá? Isso é um efeito tonoscópico. Isso também acontece se você tampar aqui em cima desse copo, certo? Se tampar com alguma coisa, a pressão que vai ser gerada aqui dentro vai ser menor, tá? Então o efeito tonoscópico também é isso. Então, essa é a primeira propriedade coligativa. Por que isso acontece? Naturalmente, vamos imaginar aqui dois ímãs, certo? Um ímã aqui negativo e outro ímã, vou fazer assim na verdade, um ímã negativo e outro ímã positivo, certo? Aqui é o menos e aqui é o mais. O que acontece com esses dois ímãs quando eles estão com os polos inversos virados um de frente para o outro? O que acontece é que eles vão se atrair, não é? Eles estão se atraindo. A mesma coisa ela ocorre
com as moléculas de água. A água ela também tem polos. Desse lado aqui, ela tem um polo negativo. Desse lado, ela tem um polo positivo. Então, elas vão se atrair também. Quando você adiciona sal, essa atração ela aumenta porque o sal ele também possui polos. E os polos do sal são muito mais fortes. Certo? Então, aqui ó, você vai ter um lado negativo e o lado positivo ele também vai atrair a água. Então essa atração ela faz com que menos água consiga fugir, porque essa força ela vai puxar as moléculas para mais perto, tá bom? Então é por isso que acontece esse fenômeno da diminuição da fuga dessas partículas. Essa é a primeira propriedade coligativa. A mesma coisa acontece com a segunda, o mesmo fenômeno, né, a mesma explicação desse fenômeno acontece com a segunda propriedade coligativa, que é a ebulioscopia e a crioscopia. O que acontece? A ebulioscopia, ela é a diminuição dessa fuga de partículas quando você aquece a substância. Literalmente quando você está evaporando, certo? Aqui é uma chama, como se fosse uma boca de um fogão. Quando você aquece a substância, ela naturalmente vai evaporar. Ela vai começar a criar aquelas bolhas e entrar em ebulição. Mas quando você adiciona um sal na água e mistura ele aqui, a temperatura necessária para que essa evaporação ocorra, ela aumenta. No caso, ela seria antes 100 graus Celsius e ela vai aumentar para, vamos dizer que seja 120 graus Celsius. Então, você vai precisar aquecer mais a substância para poder começar a evaporar essa água, tá? Então, essa é a segunda propriedade coligativa, que é a ebulioscopia. A mesma coisa acontece com o congelamento, que é a crioscopia. Só que no caso a temperatura de congelamento, que era 0 graus Celsius, ela vai diminuir para, vamos dizer que seja menos 10 graus Celsius. Então você vai precisar esfriar mais a água para poder ela congelar. Vocês podem perceber isso se vocês tentarem congelar uma água salgada, né? E se a gente olhar, por exemplo, lá nos polos, né? Polo Norte e Polo Sul, a gente vê que o oceano, apesar dele ter uma camada de gelo por cima, ele não congela totalmente. Porque o oceano ele é muito salgado. Então ele não vai conseguir chegar nos menos 10 graus Celsius ou menos 20, seja lá qual temperatura for, né? Baseado na quantidade de sal que tem nessa água. Tá bom? Então essa é a segunda propriedade coligativa, a ebulioscopia e a crioscopia. Deixa eu colocar aqui do lado para ficar mais fácil de vocês lembrarem, né? A primeira, assim, a primeira é a tonoscopia, ok? A primeira propriedade coligativa. A segunda é a ebulioscopia e a crioscopia. E a terceira, pessoal, vai ser a pressão osmótica. E o que é a pressão osmótica? Para falar de pressão osmótica, a gente vai precisar começar falando de osmose. Vamos imaginar que eu tenho aqui como se fosse um aquário, né? Com água, certo? E ele está dividido por uma coisa chamada uma membrana semipermeável, tá bom? E de um lado a gente tem água, do outro lado também. Só que de um lado eu coloco muito sal, então aqui vão ser as partículas de sal, né? Dissolvidas na água. Então eu coloquei muito sal. Do outro lado eu tenho um pouco só de sal, bem menos. Eu vou botar bem mais. O que acontece?
O sal, ele vai ter a água, no caso, ela vai ter uma tendência natural a passar do lado menos concentrado para o lado mais concentrado, certo? Ela vai fazer esse percurso atravessando a membrana osmótica. Aliás, a membrana semipermeável. Essa membrana aqui no meio. Isso se chama osmose. Vocês podem perceber isso quando vocês vão, por exemplo, tomar um banho de mar. Vocês percebem que a pele de vocês, quando vocês ficam muito tempo na água, ela começa a ficar enrugada. Por quê? Porque ela está perdendo água para o mar. Porque o mar é muito mais concentrado do que o corpo da gente, porque tem muito sal na água. Então a água da nossa pele, ela vai sair e ela vai para o mar. Tá certo? E isso é osmose. Para que esse movimento ele ocorra através dessa membrana, é preciso que haja uma força empurrando essa água. Essa força é justamente a pressão osmótica. E quanto maior a quantidade de sal aqui, né, a diferença no caso de uma para outra, então se eu botar mais sal aqui e não botar mais sal aqui, o que vai acontecer? Essa pressão ela aumenta. Então essa é a terceira propriedade coligativa, é a pressão osmótica. Ela vai ser maior dependendo da concentração que a gente tem de um lado da membrana semipermeável, certo? Espero que tenha ficado claro, tá? Se vocês tiverem com alguma dúvida, revejam o vídeo com calma, pausando para tentar entender os conceitos. Eu sei que ficou um pouco corrido, certo? Mas esse conteúdo ele foi dado numa aula ao vivo. E lá a gente tem muito mais tempo para falar sobre ele, tirar dúvidas. Os alunos eles, né, podem perguntar ao vivo e tudo mais. Então fica complicado para passar esse conteúdo todo numa aula mais curta, né? E a minha ideia é fazer uma aula mais curta para ficar mais ágil o entendimento de vocês. Porque senão fica muito longo e acaba que fica cansativa a aula. Tá bom? Qualquer dúvida, revejam o vídeo. Depois, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, podem perguntar no meu privado, no WhatsApp. Ou então para outros colegas também que já viram as aulas ao vivo, eles podem tirar alguma dúvida de vocês. Bom dia, pessoal, e até mais. Vai ter outra aula gravada, eu vou fazer agora, do outro conteúdo que também foi ao vivo e não foi gravado a aula ao vivo, tá? Vai ser uma segunda aula, que vai ser a última aula que eu vou gravar agora. As outras vão ser todas aulas ao vivo gravadas. Tá certo? Até mais.